Amado Padre Kennedy, nosso pároco desta querida e amada paróquia Santa Luzia de Formosa, paróquia ainda jovem, mas que vai se afirmando nos alicerces da fé do seu povo humilde e simples, desta parte norte da nossa cidade. Querido Padre José Danilo, nosso vigário paroquial que colabora com os serviços pastorais nesta querida e amada paróquia. Amados irmãos e irmãs do canto, da palavra, da Eucaristia e do altar, povo de Deus aqui presente. Nosso Senhor nos reúne nesta noite como seu povo, na sua casa, para rendermos louvores a Deus por mais uma novena da nossa padroeira, realizada com simplicidade e humildade. Nossa igreja está cheia, a capela do Santíssimo cheia de pessoas, lá fora grande número de pessoas também que rezam, embora de forma desconfortável, por falta de espaço, mas com muita alegria no coração. Não é para menos porque Santa Luzia é uma das santas mais populares do mundo, que apesar de ter levado tanto tempo para a certeza histórica da sua existência, só no ano 1800 e pouco que foi encontrado o seu túmulo, com a devida inscrição, mas já desde o início do cristianismo, o Papa Gregório Magno já havia estabelecido a devoção a Santa Luzia, que provavelmente deva ter sido martirizada no ano 304. Depois de ir para tantos lugares, os seus restos mortais se encontram na Catedral de São Marcos, em Veneza, na Itália. É uma santa italiana que sofreu martírio durante o execrável reinado do imperador Diocleciano, o último a perseguir sistematicamente os cristãos de uma forma terrível, dura, como a igreja sempre foi perseguida, maltratada, vitimada, sobremaneira nos sistemas comunistas, que não serve para outra coisa senão trazer a pobreza, a miséria, a perseguição a Deus e a quebra da liberdade. O tesouro da liberdade é sempre estragado, destruído pela sanha dos covardes ditadores. E gente com vocação para ditador é o que não falta no mundo. Os mártires são vítimas dessas criaturas humanas tremendamente execráveis, que rouba a liberdade das pessoas, que destrói, que prende, que maltrata, que cerceia o direito de expressão, como nós estamos vivendo no nosso país, um sistema de exceção. O que a gente fala aqui pode resultar numa prisão. Os mártires enfrentaram com o testemunho, muitas vezes silencioso, como foi o testemunho de Santa Luzia, esses tiranetes que a todo custo tenta silenciar a palavra e o testemunho dos que se entregam a Deus. Santa Luzia, do início do cristianismo, juntamente com tantas outras virgens, sofreram drasticamente o martírio. O que é o martírio? É uma palavra que significa testemunho. O martírio é você testemunhar com o derramamento do sangue
o seu amor incondicional a Jesus. E no Império Pagão de Roma, os cristãos eram inquiridos: aceite o imperador como Deus, aceite os deuses de Roma, abdique de crer neste crucificado fracassado que morreu, ajoelha-se diante do imperador. E os cristãos nunca fizeram isso. Talvez a nossa genuflexão diante do Santíssimo Sacramento seja uma alusão a essa prática dos cristãos que se ajoelhavam somente diante de Cristo, e não diante dos homens, não diante dos tiranos, dos covardes, dos miseráveis que se colocam a controlar a vida das pessoas. E geralmente o tirano, ele é acompanhado da corrupção. Todos os tiranos são corruptos. Todos. Nenhum deles fica a desejar. Quando morrem esses tiranos, como morreu Fidel Castro, até hoje eu não sei se já resolveram o problema do dinheiro que essa gente deixa. Arranca o estômago do pobre, para que o pobre morra de fome. Mas eles fazem uma guarnição de somas vultuosas, porque é próprio do tirano. Basta a gente lembrar agora, bem pouco tempo aqui no Brasil, bem recente, mas a gente vai esquecendo, a tirania da Covid. Essa peste que tem gente agora doido para começar a mandar para poder estabelecer passaporte sanitário, para estabelecer o uso obrigatório de máscara, para voltar a essa tirania que nós vivemos no tempo desta peste, que nós vamos guardar com muita tristeza no coração. Prefeitos, governadores, gente do judiciário, que obrigaram o povo a andar do jeito que eles quisem, que eles desejaram, prendendo comerciantes, prendendo pessoas em praças públicas, fechando as nossas igrejas. Isso é a tirania. E o pior, o povo aceitando isso, a igreja aceitando isso. Quem tem fé em Jesus sabe que absolutamente, somente Cristo é o Senhor. Os mártires lembram para nós esta verdade: somente Jesus é o Senhor. Qual deve ser a atitude de um bispo? Começando por bispo na igreja. O bispo deve ser um homem de coragem, sendo capaz de derramar o seu sangue por amor a Jesus. Se vem uma perseguição à igreja, e ela vai vir, quem deve oferecer-se primeiro para adorar a Cristo e não aos tiranetes, e entregar o seu sangue, primeiro é o bispo, depois os padres e o povo de Deus, os religiosos. Nós não podemos adorar os homens miseráveis desse mundo, os corruptos, os tiranos, que encabrestam o povo, esses que babam dizendo a palavra democracia, mas estão com o coração cheio de ódio, de sangue, para dominar as pessoas. O cristão não submete a nenhuma tirania, por isso as guerras mataram muitos cristãos, porque o cristão diz: entre Deus e o tirano, eu adoro Deus derramando o meu sangue. Quantos mártires a Igreja Católica tem, sobretudo no início da sua história? Mártires que nem foram batizados, que estavam na catequese para receber o batismo, e veio a perseguição, e derramaram o seu sangue, mas não negaram o nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja entende que o martírio é um batismo de sangue. Quem morre por Jesus, mesmo sem batizar-se, derramando o seu sangue, tem a salvação eterna e o nome na glória dos mártires, dos santos,
dos que estão aglomerados aos anjos, louvando eternamente o amor sem fim. Meus irmãos, o mártir é uma pessoa sábia. Nós ouvimos esta leitura de hoje sobre a sabedoria. O mártir é sábio, porque ele sabe discernir a verdade da mentira. Ontem eu citava na missa lá do nosso condomínio, o exemplo daquela obra de arte, que agora me falha o nome, do pintor, que é uma grande bacia, de onde sai uma mulher nua, bonita, esplendorosa, mas nua, com os olhos esbugalhados e agoniada para sair a correr daquela bacia. A obra de arte é o seguinte: diz que um dia a mentira e a verdade foram tomar banho juntas. Enquanto estava ali tomando banho, a verdade e a mentira, despojadas de suas roupas, a mentira esperou que a verdade desse um mergulho e ela pulou fora da bacia, pegou a roupa da verdade e saiu pelo mundo. E a verdade corre atrás da mentira até hoje para tomar-lhes a roupa. Por isso, meus irmãos, que a mentira sempre se apresenta vestida com a verdade, com a roupa da verdade. O que a gente precisa fazer? Despojá-la, arrancar-lhes as roupas, porque a gente vai ver que é a mentira. Enquanto que a verdade anda nua e crua. A verdade, ela está se estampada, do jeito que ela é. A verdade não tem falsidade. A verdade é límpida. E a mentira, tão falsa, tão patética, que se apresenta com a roupa da verdade para nos enganar, através do macumbeiro, através do falso político, através dos corruptos que polulam esse país nosso, que apresentam com as suas caras lambidas, rindo da sociedade nossa brasileira, voltando às cenas dos seus costumes horrorosos, que é tirar aquilo que é do povo para engordar seus cofres. A mentira é assim, ela se apresenta risonha, bem vestida, mas a veste dela não é dela. Ela roubou da verdade. E o santo, o mártir, sabe que a verdade é nua. A verdade não tem nada que tampe a sua objetividade, a sua realidade. Os mártires optaram pela verdade, abraçaram a verdade, tomaram sobre si a verdade, porque a verdade é Deus, meus irmãos, é Cristo, é Jesus que diz: eu sou a verdade. E quem tem a verdade tem a liberdade. Os mártires morreram, muitos amarrados, acorrentados. O tirano pode tirar a liberdade do corpo, pode matar o prisioneiro como matou João Batista, mas o tirano não pode prender o espírito, a fé, a verdade que está dentro do coração. E Jesus diz: não temais aqueles que matarão os vossos corpos, temam aquele que pode matar a sua alma. E a espada do mal para matar a alma é a mentira. Porque a mentira, ela está arraigada no ser objetivo do demônio, porque Satanás é o pai da mentira, como diz a Bíblia. Quem não busca a santidade serve à mentira.
E nós às vezes temos medo da verdade, porque a verdade tira o nosso conforto. É mais fácil eu falar para vocês aqui, olha, Jesus é maravilhoso, Ele é o perfume que entrou nas narinas de Santa Luzia, Ele é a bênção, Ele te ama, Ele é maravilhoso. É muito bonito falar assim e não falar das coisas concretas, do pecado, da miséria, que são as espadas que abrem o peito da nossa vida e nos esgota para o mal. Católico verdadeiro não pode ter medo de morrer pela verdade. Nós devemos andar de braços dados com a verdade. E devemos chutar da nossa frente a mentira. E às vezes, nós na nossa carnalidade, a gente tem aquela impressão que o mal, que a mentira está vencendo. Ah, o mal vence. Não vence. O bem sempre vence. A mentira, a corrupção, as misérias, a tirania, ela tem as pernas curtas e vinga por pouco tempo. Às vezes vinga 100 anos, 100 e poucos anos. Mas um dia cai por terra. Porque a verdade vence. A mentira pode contar todas as falsidades dela, mas chegará um momento que ela perderá as roupas da verdade, as roupas do disfarce, e ficarão nua, diferente da verdade, porque a verdade é bonita, ela é esplendorosa, mas a mentira desnudada, ela é um cadáver putrefato, fedorento, miserável, caindo e derretendo-se aos pedaços. Por isso que a sabedoria dos mártires os levaram a inclinar o coração sempre para a verdade, tendo às vezes que derramar o sangue e perder essa vida nossa passageira por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cantamos o salmo hoje, que é aquele salmo da degradação do povo de Israel para a Babilônia. Momento muito difícil, no ano 585 a.C., quando a Babilônia destruiu Jerusalém, destruiu o templo, amarrou em cordas, a mando de Nabucodonosor, todos os judeus e judias saudáveis, e deixou para trás as crianças, os velhos, os doentes, a morrer de fome. E as crianças que gritavam muito quando via seus pais amarrados, os soldados as pegavam pelos pés e quebravam suas cabeças nos rochedos das ruínas do templo de Jerusalém. Está no Salmo. A tristeza de ir amarrado em cordas para a Babilônia. O sofrimento, o exílio, a dor. E lá na Babilônia, os soldados que vigiavam-os como escravos, naquelas lavouras, nos pântanos, falava para eles: cantem um canto de Sião. Sião é o monte de Jerusalém que está próximo do templo. E o Salmo diz: como havemos de cantar nossos cantares numa terra estranha? Ali nós pendurávamos nossas harpas e eles pediam para a gente cantar. Como nós vamos cantar? Mas é ali, meus irmãos, que nasce o profeta Ezequiel, que anima o povo na esperança para voltar à liberdade. E assim como tem o salmo que fala da saída triste, tem o salmo que fala da volta. Parecíamos sonhar.
quando voltamos. Na ida era sofrimento, na volta agora é alegria. O martírio é uma dor que vai à morte, ao derramamento do sangue. Mas passada aquela morte, é a alegria da volta da alma a Deus. Santa Luzia fez essa experiência. Morreu, martirizada, jogada no chão. Tentaram levá-la para jogá-la no prostíbulo, para ser estuprada pelos malvados. Mas Deus lhe segurou com tanto peso que os soldados não deram conta. E eles derramaram parafina quente e azeite quente em cima do seu corpo, para queimá-la e matá-la. E ela não morria, até que o soldado decepa o seu pescoço do corpo com uma espada. Morreu louvando a Deus, como virgem pura e mártir. Quanta riqueza nisso! Daí que o Evangelho nos fala desse ódio do mundo aos cristãos. Nenhuma religião foi tão odiada no mundo como a nossa. Em todos os tempos, há um ódio, uma revolta do paganismo contra o cristianismo, contra a fé. Quanto sofrimento aqui no Brasil mesmo de perseguição à igreja. Quantos mártires nós temos também no nosso Brasil, que morreram, bispos que morreram defendendo a fé, que foram mortos pelas sociedades secretas. Nossos mártires de Cunhaú e Uruaçu, no Rio Grande do Norte, que foram violentamente mortos pelos holandeses. Um dos mártires, o soldado fez questão de abrir as suas costas com a espada e tirar o seu coração ainda tremendo e jogar no chão, porque eram católicos, porque adoravam o Santíssimo, amavam o Sagrado Coração de Jesus. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Hoje eu ouvia um áudio de uma brasileira que mora na Argentina há 30 anos. E ela dizia do começo da perseguição daquele sistema comunista que está sendo implantado ali, à igreja, aos colégios católicos. Quanta perseguição à igreja no Chile, na Venezuela, em Cuba, na Nicarágua, na China nem se fala. Nós temos bispos nossos na China que, para sobreviver na clandestinidade, reza pouco e trabalha muito. Um trabalha de gari, ninguém sabe que é o bispo. Trabalha de gari. Quanto sofrimento. E às vezes nos preocupa que essa perseguição à igreja já é bíblica, e ela vai chegar até nós. Chegará o tempo em que muita gente vai negar Jesus por apego ao corpo. Não terão coragem de testemunhar o seu amor por Cristo. Mas nós devemos nos preparar para esse tempo. Tempo do anticristo, que sempre está andando nas curvas da história. Mas agora nós estamos chegando a esse tempo. Tempo da ação do anticristo e da apostasia. Por isso que muitos aqui se dizem católicos, mas não obedecem à orientação da igreja. Você faz aborto, fica bravo com os padres quando os padres falam contra o aborto, porque
O padre está fazendo política, falando contra o aborto, você está falando contra seu candidato abortista. Tem católicos assim. Nós tivemos um padre da diocese processado, porque no dia 8 de outubro, falou duramente contra a cultura de morte, contra o aborto. E falou que o católico não deve apoiar quem é abortista. E a pessoa denunciou o padre. O padre me ligou, fez: meu filho, vai lá com o peito aberto, diante desse promotor, desse juiz, vai lá e diz: eu sou padre da Igreja Católica e defendo a vida, e os senhores que estão me inquirindo aqui, vocês estão aqui porque as suas mães não os abortaram, é por isso que eu estou aqui. Vai lá e diga isso. Não precisa levar advogado, não, o advogado seu é o Espírito Santo, meu filho. E o padre foi, chegou lá, o juiz foi pedir desculpa a ele. Apenas cumpriu a liturgia, por assim dizer, da justiça. Mas isso é o começo. É o começo. E vocês nem percebem que essa perseguição à fé está na escola dos seus filhos. As crianças que já aprendem coisas erradas na escola. Está lá. Essa perseguição já está na mídia podre, nessa grande mídia. Vocês lembram daquele programa Malhação? Durou muito tempo aquilo. Diz que agora acabou. Quando começou, eu e o padre da cidade onde nós trabalhávamos, nós assistimos várias sessões, quando estava começando, para a gente entender aquilo, para poder pregar para os nossos jovens e adolescentes, nos nossos acampamentos, para eles não serem contaminados. E outro dia, eu fiquei muito feliz de ver um jornalista sério, conservador, entrevistando um grande pensador aqui do Brasil, analisando a influência da malhação na vida da família brasileira. Depois desse programa, aumentou muito as separações, porque pegava os adolescentes à tarde, quando a mãe e o pai estavam fora de casa, os meninos assistindo malhação, aprendendo a desobedecer o pai, aprendendo a não obedecer mãe, aprendendo a fazer sexo fora do tempo, aprendendo a debochar do casamento, tudo isso. Eu sei que muitos de vocês não gostam que a gente fala disso. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Estou aqui para falar aquilo que a igreja pede que a gente fale. O bispo quer agradar o povo, ele está no inferno. Não tem que agradar ninguém. Como outro dia eu fazendo uma homilia, alguns professores saindo da igreja. Não tem problema. Eles estão errados. Porque não querem escutar a verdade. Quem está aliado ao comunismo não aceita o contraponto. Não aceita a contestação das suas ideias. E por isso tira a liberdade do povo para todo mundo ter que obedecer às suas misérias. Vai acolhendo isso. Que vocês vão receber as mesmas críticas que os jovens hoje fazem aos seus pais lá na Venezuela. Por que vocês deixaram o país virar isso? E os pais, bicudos, cabeça baixa, têm que escutar em silêncio. Porque não escutaram a sabedoria de Deus e preferiram abraçar as mentiras dos homens. É essa mentira que está aí na grande mídia, apoiando o cerceamento da liberdade. É essa mentira que anda por aí, rindo das atrocidades que se faz contra a liberdade humana no Brasil. Mas isso tudo tem pernas curtas. E a igreja, com seus 2000 anos, assiste o funeral de todos os tiranos. Todos morrem. Ninguém fica para a semente.
todos morrem. E muito triste quando se morre injuriado pelo povo. Os mártires morreram sendo glorificados por Deus e pelo povo. Eu vou deixar aqui a sugestão de um filme que vocês poderão baixar. É sobre as carmelitas, o martírio das carmelitas na Revolução Francesa. Como é que é o nome do filme, Padre Danilo? Tem um nome, né? As carmelitas. Vocês colocam lá, as carmelitas martirizadas na Revolução Francesa. 18 freiras, de um Carmelo, de um mosteiro. Freiras que rezavam e que foram presas, levadas à Praça da Bastilha para serem guilhotinadas. São mártires. Quem as citou, assim, de maneira muito forte, foi o Papa João Paulo I, que apareceu 4 vezes no balcão da Basílica. E numa dessas vezes, ele citou o martírio daquelas freiras, que foram arrancadas do convento, colocadas num carroção e levadas aos solavancos para serem guilhotinadas. Chegando lá naquele patíbulo, a madre de Santo Agostinho, a superiora, perguntou ao juiz: por que nós estamos sendo condenadas? Que a tirania é assim: condena sem processo, sem direito do condenado se defender, sem testemunhas. É igual aqui no Brasil. O mesmo que condena é o mesmo que é réu, é o mesmo que julga, é o mesmo que prende. E o juiz diz: por pertencerem a uma religião, fanatismo. Por quê? Fanatismo. O que é isso? Vocês pertencem a uma religião. A Revolução Francesa matou mais de 3.000 padres, não sei quantos mil freiras. É Os Diálogos das Carmelitas, o nome do filme. O Diálogo das Carmelitas. Vocês podem procurar na internet, vocês acham. Vale a pena ver esse filme. E então a superiora diz para as irmãs: ó, irmãs, nós somos felizes porque pertencemos a Jesus. Vamos morrer em paz. E começa a cantar o canto Veni Creator. Esse canto que foi composto para o jubileu do ano 900 da igreja. Imagina, mais de 1000 anos atrás. Uma a uma as freiras foram, lá no filme, mostra, cortando a cabeça das freiras, jogando para lá. A última foi a superiora, que olhou para o povo e falou em alta voz: o amor vencerá. É claro. Quem estava ali? Uma multidão de pessoas com os terços na mão, rezando pelas mártires, passando aquela força para as irmãs, porque elas estavam mergulhando agora na Páscoa do ressuscitado, morrendo em Cristo. Esse é o testemunho. A igreja vive esses testemunhos constantemente. Quantos e quantos cristãos neste momento estão sendo perseguidos, mas não são capazes de dobrarem a sua liberdade à tirania de ninguém. Que nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, que governou o coração de Santa Luzia e dos mártires, governe o nosso coração, para que, ao exemplo da nossa padroeira, nós possamos dizer: sim, aqui eu estou, não tenho apego a nada, a minha vida te pertence, meu Senhor. Que a Imaculada Conceição nos ajude a preparar também para possíveis martírios, e que a graça de Deus nos cubra com seu amor eterno. Amém.